E aí, professora, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, professora? Como é que tá as coisas? Tá tudo certo, graças a Deus. Você consegue ver a minha apresentação do Word? Sim, mas agora tá aberto. Agora sim, tá no Word. Tá, beleza. Eu só vou o pessoal entrar, Daniel, aí a gente começa, tá? Tá ok. Porque se eu começar agora com você, depois eu tenho que voltar lá para começar de novo. Então, eu vou esperar o pessoal entrar. Tá bom. Mas você já tá gravando, professora? Sim, mas eu vou esperar mais um pouco. Agora são 6:30, né? Eu vou esperar mais um minutinho, dois aí, para ver se o pessoal entra. Você tem compromisso? Ah, vocês têm aula depois também, né? Sim. Próxima aula acho que é 7h30, né? É. Assim, é, deixa eu ver se eu consigo colocar a outra. Pena que a gente não pode colocar duas do Word, né? Tem que parar uma para inserir a outra. É. Professora, você já corrigiu minha revisão de literatura? Ainda não, Daniel, não tive tempo, não. Nossa, A Dona Maria me passou algumas coisas que era para mim considerar para o projeto, né? E aham. aí eu comecei a estudar essa semana, avaliei alguns documentos que ela me deu, fora as provas, fora as aulas, eu ainda não consegui. Tá vendo as etapas agora da construção do projeto? Não, só a senhora agora. Hum. E agora? Ainda não. Agora sim. Agora sim? Aham. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Ei, professora, e meu computador não vai, deu problema logo hoje. A minha internet também tá dando problema. Hoje eu gravei a aula, graças a Deus não aconteceu nada, mas ela tá meio que bloqueando, assim. Tomara que dê certinho pra gente aproveitar o tempo. Sim. Eu vou começar então, pessoal, e aí conforme eles vão pedindo a permissão, eu volto aqui na página e vou permitindo, tá? Porque a gente sempre acaba. Vocês estão conseguindo escutar com bom som? Sim, tá Sim, limpinho. professora. Então tá. É, aqui eu coloquei a chamada, as etapas, né, de construção, porque a gente já está conseguindo ver todas as etapas, né? A gente então falou na outra aula que a gente teve de orientação sobre descrição do município, da propriedade, potencialidade da propriedade, análise comercial, impactos econômicos, sociais e ambientais, que eu andei estudando alguns projetos do ano passado e vi que esse é um item assim que não é muito disseminado, né? Então eu vou tentar explicar ele bem completo hoje. O recurso da implantação, né, e análise de rentabilidade. Então, essas últimas etapas, o que eu vejo que seja um pouquinho mais complicado, mas também não é um bicho de sete cabeças, seria a análise de rentabilidade agora no final, né? Tanto é que eu vou começar a discutir com vocês 4 conceitos básicos sobre análise de rentabilidade e vou deixar para concluir todo o passo a passo. Vou gravar um vídeo, vou lançar na metodologia aqui nessa disciplina no portal, para que vocês, conforme vocês forem calculando, vocês tenham acesso a esses itens, esses conceitos e esses passos, que eu acho que fica mais fácil, tá? Então eu vou parar aqui a apresentação, vou colocar outra, tá? Que é a que eu montei, a apresentação que eu montei para a nossa aula de hoje.
Vocês estão tendo acesso a ela? Sim, professora, apareceu. Sim, então tá. Então vamos lá, gente. Assim, quando algum aluno pedir aqui, dar o barulhinho para mim, fazer a permissão, eu vou permitir. Se acontecer alguma coisa com a internet, porque ela não tá muito boa hoje, tá, gente? Graças a Deus eu consegui dar minha aula hoje à tarde, mas ela tá oscilando bastante, não sei por que, se eles estão mexendo aqui. Então, se por acaso travar, cair, eu vou tentar entrar de novo, mas eu acho que não vai acontecer, não, tá? Vou tentar ser breve hoje, falar mesmo o que importa, para a gente poder terminar. O que faltar da análise de rentabilidade, eu vou passar o passo a passo, vou gravar um videozinho só da análise de rentabilidade, que é o último item, ok? E aí, conforme vocês vão tendo dúvidas, vocês vão me perguntando, então, no WhatsApp, e-mail, que aí eu vou respondendo, ok? Então, vamos lá. A 13ª etapa seria a descrição do município, né? Aí aqui, gente, eu coloquei um exemplo, né? Como seria essa descrição do município? Porque eu analisei, então, os projetos, né? Até uns projetos do ano passado, e eu vi aqui, vou descer aqui, né? A gente tem a etapa descrição do município e a gente tem a etapa descrição da propriedade, né? Correto? E às vezes eu percebi que o aluno até se engana um pouco em a gente poder estar escrevendo, né, discriminando no projeto, que seria a descrição do município e a descrição da propriedade. Em si são duas coisas diferentes, né? Eu coloquei aqui como exemplo. Hoje vai ficar o texto, né, o que eu fui montando, para vocês usarem como exemplo, para vocês realmente terem uma ideia de como se faz. Porque nada adianta, de repente, eu estar colocando ali itens referente à descrição do município e vocês não conseguirem imaginar essa linha de pensamento, né? Como essa descrição ocorre no papel, tá? Então vamos lá, eu coloquei exemplo, né? Coloquei um município de Muriaé, né, que é na região da Zona da Mata do estado de Minas Gerais, sendo servido pela rodovia Belém, BR-101, e constitui-se importante bacia leiteira do estado de Minas Gerais. Então, eu marquei, eu grifei essa parte da descrição do município, que é o que eu quero que vocês procurem escrever no projeto de vocês. Ah, mas eu não faço sobre leite. Ah, eu faço sobre carne, eu faço sobre aves, né? Que é a produção. Só um momento que eu vou permitir um aluno. Que é a produção, as 3 produções animais que nós temos, né? Dos projetos desse ano. Então, a gente tem produção de leite, produção de carne e produção de aves, né? Então, se o meu município, por exemplo, é Cacoal, e no meu município de Cacoal, segundo a minha produção, eu vou procurar pesquisar qual a importância dessa produção no meu município. Então, vai valorizar o meu trabalho, vai valorizar o meu projeto. Então, aqui eu estou falando de produção de leite. Então, eu estou falando que esse município, Muriaé, localizado, né, em tal região, ele constitui-se de importância da bacia leiteira do estado de Minas, tá? Então, vocês vão falar em relação a Cacoal, o município que vocês vivem, né? Porque eu sei que vocês não vivem muitos aqui em Cacoal especificamente. E vocês vão citar essa importância da produção animal dentro do projeto de vocês, tá? Aí coloquei sobre a estrutura fundiária do município, né? O que é a estrutura fundiária? Do que o município sobrevive ali, do que ele é feito. Então, é predominante de pequenas propriedades. Aqui vale ressaltar que os nossos municípios,
ou micromunicípios, as nossas regiões, elas vivem em si de propriedades de agricultura familiar, né? Então, com certeza, eu posso citar que também é predominante economia, né, na agricultura familiar. Aqui eu citei na produção de leite seus derivados como sendo a principal atividade econômica, mas a gente tem que valorizar a atividade da gente, né? Então, vou procurar aí pesquisar sobre a importância dessa produção animal dentro do município que eu estou tentando implantar esse projeto de pesquisa, ok? Aí eu coloco aqui também um momento sobre atividade leiteira, então esses números aqui eu encontro, né? Acredito que o Idaron tenha, que a Embrapa tenha, então vamos entrar lá, vamos pesquisar no Google ali, sabe, a produção de leite, tá? Pode ser litros dia produzido no estado. Eu mesmo achei um PDF, eu até vou estar disponibilizando ali na disciplina de metodologia que foi aberta no portal, tá? Sobre esse PDF que constitui a bateria do estado de Rondônia, com toda a produção, tá? Então, vou estar disponibilizando ali para que vocês possam pesquisar sobre isso. Professora, mas o meu projeto não é leite, aqui eu estou usando exemplo de leite. Eu não vou deixar para trás, o vídeo, gente, que eu vou postar sobre a rentabilidade, eu vou estar postando para cada atividade, né? Porque ali na análise de rentabilidade eu considero situações e itens que é diferente para a produção de leite, que é diferente para a produção de carne, que é diferente para a produção de aves, ok? Por isso que eu preciso fazer cada um separadamente, ok? Aqui eu citei em relação à produção de leite, pesquisei. Mas claro que quem faz carne, né, vai pesquisar para carne, arrobas, né, sai todo final de semana naquele programa na Globo lá, arroba de boi, quanto está arroba, então não tem menor dificuldade em vocês acharem. Em relação a ovos também, eu vou estar pesquisando, disponibilizando material para pesquisa no portal, tá? Então aqui eu só estou demonstrando, só um pouquinho que eu vou ver se tem gente que pediu permissão. Tem. É ruim porque a gente não consegue ficar na página e tem que ficar voltando, acaba atrapalhando, tá? Então, a produtividade dos estabelecimentos familiares. Então, aqui fez-se uma média, né, entre 8 e 50 litros por dia. Vocês percebem que aqui eu não estou citando autores, gente. Então, eu preciso só fazer uma pesquisa, né, regional ali, para mim poder comentar isso na minha descrição de municípios. Então, assim, não é nada mirabolante, difícil, é só eu fazer a pesquisa e ter ciência mais ou menos, né, uma média que eles calcularam, naquele ano também pode usar, só não usa um ano muito distante, tá, pessoal? Menos de 10 anos é considerável, tá? Só um pouquinho que eu vou permitir um aluno. Professora, então não precisa de referência, né, descrição do município? Não, na descrição do município não precisa de referência, tá? É mais vocês colocarem de forma descritiva, né? O que acontece na produção que vocês escolheram naquele município, naquele local. Como eu coloquei aqui, tá? Vocês podem até estar utilizando, assim, de certa forma, esse texto também. Vocês só, por exemplo, muda o município, muda aqui, né? Não está localizado na região da Zona da Mata, em Minas, em Rondônia, né? Cacoal, o município que vocês vão implantar atividade, né? Então, coloca, cita, né, a localização, eu coloquei BR-101, e constitui-se importante a bacia leiteira do estado de Minas. Não precisa ser, por exemplo, Cacoal é região, só mais um pouquinho que eu vou permitir um aluno.
Cacoal e região não é considerada bacia leiteira. Mas assim, eu tenho municípios que têm uma certa produção de leite. Então, posso estar pesquisando e situando ali na minha descrição do município. Isso tudo, gente, torna o projeto de vocês mais rico, mais favorável, né, mais completo em relação à produção que vocês estão implantando, tá? Então, aqui eu citei sobre a produção litros dia, né, produzida no estado. Qual estado? Aqui eu estou citando Minas, tá, gente? Que fique claro. A produtividade dos estabelecimentos familiares, então houve uma média que entre 8 e 50 litros dia desses estabelecimentos, tá? Aqui fica legal, porque daí a gente consegue ver como que está a produção de leite, a produção de carne, produção de aves, né? Seja carne, acho que não tem ninguém que vai fazer ovos, é só a produção de carne mesmo, de aves. Em relação à eficiência alimentar, ganho de peso, conversão alimentar, ganho diário de peso, se eu estou falando de aves, se eu estou falando de leite, a quantidade de leite litros dia. Então, assim, eu já consigo informar de uma certa forma se essa cidade, né, se esse município, ele tem potencialidade para mim conseguir desenvolver aí essa pesquisa, esse projeto, tá bom? Aqui eu coloquei também que vocês podem estar escrevendo no de vocês, a exploração é do tipo extensiva, né? A gente sabe que tem o sistema intensivo, semi-intensivo e extensivo. Aqui eu citei extensiva, que seria totalmente a pasto, animal totalmente a pasto, né? Então, a intensiva é aquela que é animal confinado. A semi-intensiva é animal confinado e a pasto, e a extensiva é totalmente a pasto, tá? Então, coloquei os alimentos ofertados, né, em relação, já olhando o clima, o solo da região, que é muito parecido com o nosso aqui, um solo pobre, o valor da pastagem, o valor nutricional dos constituintes nutricionais da pastagem é baixo, é uma pastagem de má qualidade, né? Eu tenho a época do ano que eu tenho a seca, como aqui. Então, eu estou descrevendo como é essa exploração, como é esses alimentos ofertados nesse município, nesse local, tá? Então, aqui eu coloquei que gera altas sazonalidade de produção em relação à produção de leite. Por quê? Por causa dessa condição específica. Então, vocês podem estar citando também que é bem parecida com a condição solo, pastagem, clima da nossa região, ok? Aqui vale tanto para gado de corte como para produção de leite. Aves, eu vou estar citando o meu tipo de exploração também, tá? Vou estar citando a alimentação que eu oferto, né? Grãos, qual tipo de alimentação. Geralmente a gente pega de uma associação, né? Que a gente vai entregar os frangos todo mês. Então, ela que manda essa alimentação. Mas eu posso estar citando se essa alimentação vai ser um valor nutritivo alto ou se vai ser um valor nutritivo baixo, tá? Ou se, por exemplo, eu estivesse trabalhando com frango caipira, né, que eu teria que suprir o frango com a minha alimentação, com a dieta que eu fornecesse, e não uma associação que trouxesse a ração para mim, colocar no silo para mim, ofertar para os animais, tá? Aqui eu coloquei um pouquinho sobre os preços do leite, vocês podem estar citando. Por exemplo, aqui eu já sei, eu já escutei no jornal, eu já li que o produtor de leite aqui tem uma grande dificuldade em relação à produção de leite, né, o litro dia. Infelizmente, a produção de leite, gente, ela oscila não só aqui, como em todos os estados, é uma questão não só regional, mas nacional, né? Entre o gado de corte aqui, a produção de leite, realmente o gado de corte, ele tem uma lucratividade maior, ele não oscila tanto assim quanto a produção de leite.
Então, vocês podem estar citando cada um na sua área. Aves também, incrivelmente, pelo clima, né? Aqui a gente não tem um clima tão adequado para avicultura. Lá no Paraná, a gente trabalha-se muito com a avicultura, né? Os aviários. Não tive a oportunidade ainda de entrar num aviário aqui, mas lá sim, né? Aqui eu não sei como que funciona em relação ao controle da temperatura, quantos exaustores que tem em relação às cortinas, mas eu acredito que se tem um alto controle de temperatura, até porque a gente sabe que a ave é um animal extremamente sensível à temperatura, né? Por exemplo, lá quando acaba a luz, acaba perdendo um plantel cheio, né? E aqui também eu acredito que seja a mesma ocasião em relação ao clima e temperatura e o estresse da ave e tudo mais. Quem faz de ave pode estar ressaltando isso, tá? Quem faz de carne, ressalta de carne. Quem faz de leite, ressalta de leite, tá? Aqui eu coloquei sobre a ordenha, coloquei ordenha manual, que eu vi que a maioria do pessoal aqui de Rondônia utiliza a ordenha manual. Lá no sul utiliza quase como um todo mecânica, aqui é manual, balde ao pé, né? Muitos produtores não têm refrigerador, lá é quase que impossível não ter, então vocês podem estar citando também, né, no município, tá? Lembrando que a gente está falando da descrição do município. Qual é a maioria do tipo de ordem utilizado? Qual a maioria de condição de higiênica, né? Se eu uso refrigerador para estabilidade desse leite, para qualidade desse leite, se eu uso balde ao pé, se eu vendo para várias pessoas, se eu mantenho o comércio ali, se tem uma empresa que busca esse leite com caminhão, qual é, né? Se quantos litros dia pode estar aí pesquisando, né? Não vou citar nome, mas assim, o que é mais comercializado aqui na região. Em relação ao abatedouro, fica um pouco mais fácil, porque a gente tem bastante abatedouros aqui, isso não vai ser problema, tá? Então, eu coloco aqui que em relação ao sistema de produção, higiene satisfatória, nesse município que eu estou falando, vocês vão pesquisar sobre o município de vocês. Eu queria perguntar, aqui no final, até a gente tem uma citação, né, do Manzano 1999, né, sobre a geração de demanda por tecnologia na produção de leite, que é muito importante para a alta produtividade e lucratividade, tá? O que acontece muito sempre na produção de leite. Nós temos demanda de tecnologia também na produção de carne, né? A gente sabe que a gente tem animais chipados, né? Que sabe que o animal comeu, da onde o animal vem, o semi-sexado, esse registro do sêmen muito bem exemplificado, utilizando tal raça, comprovando a criação, a recria. Então, assim, as tecnologias, tanto para ganho de peso, eficiência, conversão, abate, só deixa eu adicionar o aluno aqui. Para mim, está tendo um barulho estranho, não sei se vocês estão escutando esse barulho que está tendo, não sei se é o meu gravador aqui ou se vocês estão escutando. O pessoal da aula hoje à tarde estava escutando. Vocês estão escutando um barulho estranho? Não, pra mim tá normal aqui. Então, beleza. Então, vou continuar. Quando a gente falou de elementos pré-textuais, elementos textuais, eu falei naquela aula que a gente podia estar utilizando um questionário, lembra? Que a gente podia fazer perguntas e respostas dentro da nossa propriedade. Então, assim,
Eu não preciso fazer um questionário ir lá na porta do mercado e dar para as pessoas responderem, né, gente? Ainda mais na pandemia. Não estou me referindo a isso, eu estou referindo até para baixo, eu vou mostrar os índices zootécnicos, como a gente podia estar fazendo um questionário, tá? Que a gente podia estar respondendo para a gente mesmo esse questionário, utilizando a propriedade, os índices zootécnicos que eu quero adequar dentro da propriedade, e a partir do questionário, utilizando esse questionário para a gente poder enriquecer o nosso projeto. Então, o questionário é bem simples, vocês vão ver como eu criei o meu ali embaixo, vocês vão colocar os índices e vão assinalar. Isso deixa o nosso projeto mais rico, tá? E esse questionário, a gente pode estar utilizando ele até aqui na descrição do município, que é o que eu fiz aqui, tá? Então, analisado o questionário inicial do projeto, né? Então, houve alguma pergunta em relação se o produtor rural ele tinha acesso à assistência técnica, tá? Então é importante que eu vou estar utilizando aqui na descrição do município, eu vou estar utilizando lá no item 17, que é lá em relação à importância ambiental, socioeconômica, se esses produtores ele tem acesso a essa assistência técnica, se ele tem acesso ao estudo, à informação, eu posso estar utilizando essa questão no questionário para mim conseguir ir discriminando o meu projeto de uma forma mais rica. Beleza, gente? Aí a gente vai para o item 14. Eu queria perguntar: tem alguém que não entendeu esse item de descrição do município? Professora, peraí, o meu não tá mostrando o slide, não. Sumiu. É no Word, não está mostrando? Não. Tá, então eu vou ter que entrar e sair de novo da apresentação. Só um momento, tá? Agora está mostrando? Não, peraí. No meu tá. Tá? Tá escrito assim, aula online, PPJ, produção animal, professora Camila, 13ª etapa, descrição do município. Sim ou não? Eu acho que ela saiu e entrou de novo, professora. Mas vocês estão vendo? Agora está, eu entrei, saí e entrei de novo. Obrigada. Então, Tô vendo. ok. Então, vamos lá. Eu expliquei para vocês sobre a descrição do município, né? O exemplo que eu utilizei. Grifei algumas coisas que eu acho importante vocês utilizarem, né? No projeto de vocês. E eu queria saber se alguém ainda tem alguma dúvida sobre esse item descrição do município. Só na hora de Professora, fazer, professor. eu costumo ter dúvida quando eu tô fazendo. Tá, É é isso aí. bem normal isso, quando a gente está Mas aí escrevendo. eu mando mensagem pra senhora, eu tiro as dúvidas. Mas deu pra Oi, pegar uma base, professor. Oi, Dani, fala de novo que eu não escutei você. Eu falei que eu fico com dúvida mais quando eu tô fazendo. Daí, se eu ficar com dúvida, eu mando pra senhora mensagem. Ok, então. Então a gente vai para a próxima etapa, tá? Deixa eu voltar aqui. A próxima etapa. Peraí, que tá abrindo um negócio aqui no meu computador. Ele tá bem maluco hoje. A próxima etapa é a descrição da propriedade. Então, nós falamos na 13ª, descrição do município, que é importante a gente citar, o que é relevante a gente citar, né, em cada produção. Utilizei meu exemplo na produção de leite. Aqui, eu utilizei um exemplo de uma aluna
que fez o projeto, tá? Um projeto que foi muito bem feito, os professores, a banca, ela apresentou muito bem. Da Então, Pamela. utilizei o exemplo dela, tá? Para vocês terem, assim, uma noção real, assim, porque não adianta, nessa altura do campeonato, a gente ficar citando aqui itens, né? Se vocês precisam ver como se escreve, né? Tirar as dúvidas para vocês poderem escrever o projeto de vocês. O que eu não quero que aconteça. Eu utilizei esse exemplo, mas eu não quero que tenha cópia, né? Assim, você pode estar utilizando o meio que a propriedade está localizada na zona rural do município de seu município, na linha da sua linha, o seu lote, sede, né? Quilômetro tal. Então, ela localizou essa cidade de Machadinho do Oeste. O nome da propriedade é tal, vocês vão citar a propriedade de vocês, ela citou a propriedade dela, tá? Então, ela citou de uma forma bem legal, que eu achei, né? Assim, foi a forma que ela citou as atividades desenvolvidas dentro da propriedade. Como a gente está falando de propriedade de agricultura familiar, gente, não, não assim, não é necessariamente específico que a gente só cite a produção de leite, que a gente só cite a produção de carne, que a gente só cite a produção de aves. Claro, cada propriedade, né, tem a sua produtividade específica. Se eu não estou falando uma propriedade de agricultura familiar, então ela vai ser totalmente alinhada àquela produção, né? Se eu estou falando de uma fazenda de produção de gado de corte, ok, né? Aquele produtor, aquele proprietário não vai lá criar galinha e nem suíno para ter uma rendinha extra, né? A gente sabe que não acontece. Mas se eu estou falando de uma propriedade de agricultura familiar, onde eu tenho mais atividades, então sim, é bom que eu cite o que acontece nessa propriedade. É bom que eu cite por quê? Porque assim, eu posso estar tendo rentabilidade, lucro, com a venda desse suíno, com a venda dessa ave, né? Arrendando esse pedaço de terra para plantação de grão, alugando pastagem, que acontece muito aqui no Rondônia, lá no sul acontece arrendamento de terra para produção de grão, aqui acontece arrendamento de terra, alugam pastagem, né, para colocar o seu boi para produzir. Então, assim, tudo que tiver acontecendo dentro da propriedade de vocês, em relação à atividade, vocês podem citar, vocês devem citar, tá? Então, ela citou, né, que ela desenvolvia duas principais atividades, no caso dela, ela trabalhou com vegetal, que é a cafeicultura, né? Também o animal, que é a pecuária leiteira, mas o principal foco dela foi a cafeicultura, tá? E algumas atividades complementares. Então, ela citou até o plantio de batata doce, o cultivo de pimenta do reino, que de uma certa forma essa propriedade tinha alguma rentabilidade dessas questões. Então, por isso que eu quero que vocês analisem a propriedade de vocês e que vocês citem essas atividades, tá? Ela citou, gente, aqui vocês podem estar colocando também dessa forma, não precisa ser uma forma difícil, tá? Vamos deixar tudo mais fácil. A propriedade possui os seguintes equipamentos, né? Motor elétrico, bomba de irrigação, rede de cano, aspersores, máquina beneficiadora do café, ordenhadeira mecânica, olha só, ela tinha uma ordenhadeira mecânica, roçadeira, implementos agrícolas, trator, colheitadeira, tudo você coloca, tudo você vai descrever a propriedade. Então, você descreve os equipamentos, você descreve as instalações, você descreve, tá? Então, se lá tem um curral, vou descrever o curral. Ah, se lá tem uma sala de ordenha, vou descrever a sala de ordenha. Ah, se tem. Eu trabalho com rotação de piquete, já tem a rotação, ou tem tantos piquetes.
Só um pouquinho que eu vou tomar água. Então, vocês vão descrever tudo que tiver na propriedade de vocês, tá? Ela descreveu os equipamentos, ela descreveu as instalações. Vocês podem observar que ela descreveu o equipamento aqui da forma escrita, as instalações ela citou, e aqui embaixo ela fez uma tabela. É isso mesmo, pessoal. A gente vai citar de uma forma descrita, tá? E depois a gente vai especificar numa tabela. Então, vocês vão criar a tabela 1, tabela 2, tá? Vocês vão criar equipamentos e implementos agrícolas existentes na propriedade. Então, vamos lá, ela colocou como itens dessa tabela. Então, descrição, valor unitário que foi pago. Ah, professora, mas eu tenho lá uma bomba de irrigação que meu pai comprou há 10 anos atrás. Como que eu vou saber o valor, né? Então, aqui a gente não está falando já de depreciação, né? A gente está falando o valor que o seu pai pagou nessa bomba. Valor que tem esse equipamento dentro da tua propriedade. Então, mais ou menos, você vai citar o valor, né? O valor que ele pagou, tá? Então, esse valor ele pode estar diferente hoje não vai ser uma bomba nova, mas na época seu pai pagou esse valor, então você vai citar. Você vai citar a quantidade. Então, aqui no caso é o valor total é o mesmo do valor unitário, tá? Você vai citar as quantidades e o valor total, tá? Aqui vocês podem perceber que eu coloquei, aqui ela terminou total, eu coloquei em relação ao tipo de ordenhadeira, né? Em relação ao equipamento, porque ordenhadeira é equipamento, não instalação. Mecânica, o canalizado ou balde ao pé, tá? Então, tem uma mecânica, tem duas balde ao pé, tem uma balde ao pé, quanto eu paguei nisso, tá? Então, vocês vão colocar. Em relação ao refrigerador, eu tenho refrigerador? Eu não tenho? Se eu não tenho, eu não coloco. Se eu tenho, eu coloco a quantidade, quanto eu paguei, tá? Em relação às instalações, aqui é muito legal essa parte, porque quando eu estava fazendo graduação, a gente teve que fazer um projeto, chamava projeto de vida, né? Que a gente tinha que colocar, fazer um projeto para cada produção animal, isso, produção de leite, corte, aves, peixe, né? Cada disciplina, equinos, cada disciplina teve esse projeto. Então, a gente tinha que desenvolver essa implantação em 10 anos nessa propriedade. E a gente também tinha muita dificuldade em colocar essas instalações. Porque, gente, às vezes você vai lá e enxerga um curral caindo aos pedaços. Ah, professora, eu vou colocar esse curral? Vou colocar esse curral. É instalação. Vou colocar aquele coxo? Vou colocar aquele coxo. Tá? Então, assim, valorizem o que tem na propriedade, tá? Então, coloquem um valor que foi pago, um valor estimado, uma média desse valor, para que a gente possa ter esse valor total aqui gasto nos equipamentos que eu tenho na propriedade, o valor total das instalações que eu tenho na propriedade, tá? Para que eu possa ter a base desses valores. Por quê, professora? Porque é o meu capital. Eu vou precisar desse valor para depois calcular na análise de rentabilidade. Então, eu vou colocar tudo que a minha propriedade tem, seja em instalação, seja em equipamento. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não, professora. Tá bom, então vou continuar, tá? Aqui a gente tem sobre a caracterização zootécnica da propriedade. Eu vou escrever assim, caracterização zootécnica da propriedade. Eu posso estar até escrevendo, só um pouquinho que eu vou permitir um aluno. Eu posso estar até escrevendo, mas esse não é o meu objetivo que vocês façam. O que eu quero com isso é que vocês vejam esses índices ou técnicos de produção da propriedade de vocês. Então, como que eu consigo enxergar esses índices? Da forma que eu discriminei aqui no papel para vocês. Então, qual que é a caracterização zootécnica dessa propriedade?
Por que, professora, você está falando disso? Porque ela entra em descrição da propriedade. Por isso que eu vou explicar isso para vocês agora. Porque eu olhei esses trabalhos e eu vi que faltou-se uma grande parte em relação a itens de produção zootécnica. Por que eu estou falando zootécnica? Porque eu estou falando de animal de produção com índice zootécnico. Quando eu falo de índice zootécnico, eu estou criando animal para produção, para lucro, para venda, para produtividade. Então, eu tenho que colocar as características e os itens referentes a essa criação, ok? Então, vamos lá, de uma forma mais fácil, para que vocês consigam se localizar nesses índices, né? Claro, gente, eu não sei, vocês estão no terceiro ano agora, eu não sei qual a bagagem que vocês trazem em relação a índices zootécnicos, mas eu procurei citar de uma forma mais fácil para vocês se localizarem dentro da propriedade de vocês e citarem ou não citarem se tiver, tá? Mas geralmente tem. Então, assim, quando eu estou trabalhando com gado de produção de leite, então eu vou utilizar um suplemento mineral para o meu bovino, para o meu ruminante, logicamente. Está dentro da dieta, tá? Então, se eu formular essa dieta, né? Se eu trabalhar com essa dieta, com quantidade concentrado, quantidade volumoso, minerais, vitaminas, né? Minerais, a gente tem o macro e o micro mineral. Então, assim, eu vou lá e compro o meu saco de suplemento mineral. Então, eu vou citar que eu estou usando suplemento mineral, tá? Então, só para citar que está dentro da dieta alimentar do ruminante. Seja gado de leite, seja gado de corte. Claro, com a exigência nutricional diferente para as duas partes, tá? Inclusive, gente, eu estou dando aula de nutrição animal. Quem quiser assistir, eu acho que não tem problema não vocês acessarem. Eu acho que até poderia estar ajudando vocês em algum momento aí nessa parte, tá? Quem não teve uma base muito boa, quem tem dificuldade, de repente dá uma visitadinha lá, né? Dá uma olhadinha nas aulas, que agora eu vou entrar nessa parte concentrado volumoso, né? A gente vai entrar em exigência nutricional. Então, eu acho legal a gente saber certos itens, se eu estou citando, se eu estou trabalhando com ruminante, se eu estou trabalhando com ave, né? Qual que é, por exemplo, a ave, o ruminante, gente, ele tem um aminoácido essencial. O que é o aminoácido? A proteína da dieta. Então, a proteína vai lá, vai quebrar, vai transformar em aminoácido no metabolismo, né? E eu vou ter o aminoácido essencial. Então, eu tenho aquele que é produzido pelo animal, ou seja, o animal produz, e a gente utiliza o nome de aminoácido não essencial. Ou seja, esse animal não produz aquilo. Se ele não produz, mas é essencial, né? Eu digo não essencial, eu preciso colocar na dieta dele, para que ele tenha aquele aminoácido. Então, assim, isso tudo eu preciso ter um certo conhecimento para mim poder estar citando algumas coisas. Mas, na medida do possível, que vocês tiverem dúvida, vocês me procurem, tá? O que eu não souber ou não puder responder na hora, eu pesquiso, né? E respondo para vocês. Se fazem, aqui entra muita sanidade, né? Que vocês já tiveram no segundo ano. Se fazem a aplicação de endo e ectoparasitas, né? Ai, professora, vai aplicar endo e ecto. Não, gente, não vai aplicar o fármaco, o controle, né? Para endo e ectoparasitas, é importante citar. Para roedor, no caso de aves, tá? Então, assim, é muito importante a gente citar se faz, se não faz, se a propriedade. Esse controle, pessoal, ele tem que ter feito. Assim, não tem como a gente pensar numa produção animal sem o controle zootécnico, porque o controle zootécnico ele vai me responder a várias perguntas. Então, eu preciso ter esse controle na minha propriedade. Então, eu preciso observar de que forma vocês podem estar fazendo esse controle no trabalho de vocês. Eu coloquei aqui embaixo, ó. Eu citei quantas ordenhas por dia na época de seca,
né? Complementa a alimentação com volumoso. Qual que é o volumoso? Ah, a pastagem que está degradada? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, eu vou complementar com a silagem que eu fiz ou com o feno, que eu comprei, porque provavelmente eu não tenho, porque degradou a minha pastagem. Ou se eu trabalho com feno, o feno, vamos lá, Tifton 85, capim vaqueiro, plantei, cresceu, cortei, desidratei, tenho meu feno guardado, armazenado, eu posso estar oferecendo para animal. Ou fiz a minha silagem, né? Tá lá guardada, bem estocada, armazenada para não entrada de oxigênio, então eu posso estar oferecendo para animal. Aqui eu coloquei concentrado, milho, farelo de soja, isso entra aves também, tá, gente? É ruminante. Então, eu vou lá ver qual que é a base da alimentação dessa produção que eu estou trabalhando, né? O que essa propriedade está ofertando de alimento. Então, aqui eu estou falando do volumoso e aqui eu estou falando do concentrado. Eu discrimino o volumoso e eu discrimino o concentrado, tá? Lembrando que nesse concentrado, aqui eu citei o milho, que é o carboidrato, né? O farelo de soja, que é a proteína, torta de algodão, proteína, cana-de-açúcar, pessoal. Vale a pena observar, porque aqui a gente tem uma grande quantidade de cana-de-açúcar. Na produção de leite, a gente trabalha com a relação concentrado-volumoso, a gente produz leite, o animal que está com escassez de alimento, a gente pode estar utilizando na dieta cana-de-açúcar com a ureia, gente, até 3% peso vivo, né? Porque o ruminante ele tem um problema, todos os animais vão ter um problema com a ureia é tóxica. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado com a porcentagem que eu vou estar utilizando, tá? Mas no ruminante é mais tranquilo por causa dos micro-organismos que tem no rumen. Então, eu vou utilizar. E como tem bastante cana-de-açúcar aqui, né? Ou só se o produtor ou na sua propriedade, de repente, se tiver alguém que já utiliza, parabéns, tá? É uma forma maravilhosa de você aumentar a produção de leite, né? E você utilizar o que tem aí disponível na sua região. Essa forma aqui, gente, via de regra, ela tem que ser adaptada, tá? Você não pode, amanhã, pelo amor de Deus, vocês não vão lá, cata cana de açúcar, taca ureia e dá para o animal vai morrer. Então, assim, tem que ter a semana de adaptação, tá? Com a quantidade certa. Ureia você começa com 1,5 e vai a 3% do peso vivo daquele animal, você mistura com a cana de açúcar e você vai fazendo adaptação. Se o animal aceitar muito bem essa ureia, beleza, você vai poder utilizar até 3%, tá? Então, assim, vocês podem observar, né? Acredito que a maioria aqui é a propriedade do pai, da mãe de vocês, do parente de vocês, propriedade de vocês. Então, vocês podem estar procurando ali a melhor forma desse alimento, como vocês podem estar ofertando para esse animal, tá? Então, aqui, eu tenho pastagem degradada, né? A minha pastagem tá seca, constituinte nutricional, ó, total ferrado, né? Então, eu posso estar utilizando o que eu tenho na propriedade, mas eu preciso observar se essa propriedade está utilizando essa alimentação, tá? Então, eu vou estar descrevendo a alimentação. Em relação à cobertura da vaca, muito importante na produção leiteira, né? Se usa inseminação artificial ou monta natural, se o sêmen é sexado ou não sexado, aqui entra em relação a macho. Se há descarte de macho, se não há descarte de macho, se o sêmen não é sexado, porque quando eu trabalho com sêmen sexado, eu sei que é fêmea, beleza? Quanto ao tipo de ordenha, né? Refrigeração desse leite, a qualidade desse leite, se utiliza ou não. Quanto à alimentação desses bezerros, eu acho que a nossa aula hoje vai faltar tempo, mas eu vou passando, tá? Quanto à alimentação dos bezerros, tá? Se há aleitamento natural ou uso de bezerreiros coletivos ou uso individual. Então, assim, eu vou ter bezerro, certeza. Eu preciso só saber como que a minha propriedade faz esse tipo de manejo de bezerro, tá? Lembrando, pessoal, que no manejo de bezerreiro coletivo,
eu vou ter a disseminação de alguma doença. Por quê? Porque eu vou ter mão de obra maior também, né? E vai estar tudo construído junto, de repente eu não faço uma desinfecção adequada, eu tenho problema em relação ao controle de diarreia e pneumonia nesses bezerros, de repente, em relação à alimentação desses bezerros, eu não forneço colostro, que é uma forma de imunização já ali quando o bezerro nasce. Então, isso tudo, esses índices zootécnicos, eles têm que ser usados, utilizados para mim conseguir descrever essa propriedade. É a melhor forma que eu descrevo ela. Por quê? Porque na produção animal eu calculo rentabilidade, eu faço uma análise de lucro, né, dessa propriedade, de custo total em relação a esses índices zootécnicos. Então eu preciso ter eles, eu preciso saber deles, tá? Quanto ao controle de mastite, uma pessoa me perguntou hoje no WhatsApp o que era pré-DIPEM e pós-DIPEM. Eu não sei quem é, porque eu queria pedir uma coisa para vocês, pessoal, em relação também pedir aos outros alunos. Eu sou muito ruim de guardar fisionomia. Imagina uma professora que não conheceu vocês pessoalmente. Imagina que eu vejo a fotinha de vocês chegando aí no nosso Meet. Imagina que eu não sei os nomes direito. Então, assim, por favor, se identifiquem, tá? Às vezes vocês me perguntam coisas, eu acabo confundindo a pessoa. Assim, eu preciso, na verdade, conhecer realmente, sabe? Então, assim, escrevam o nome, a cidade que estão falando, tá? No WhatsApp, lá, quando vocês perguntam para mim, vocês escrevam quem são vocês, tá? Porque, de repente, eu já confundi, né? Gabriel com Daniel, Patrícia, né, Patrícia? Já não sei mais com quem eu confundi quem. Então, assim, quando eu fui corrigir o PPJ e mandei. Então, por favor, vocês mandem o nome de vocês e a pergunta, a dúvida que vocês têm. Para essa pessoa que me perguntou o que é pré e pós-GIPEM, eu vou responder, tá? O pré e pós-GIPEM, ele está muito utilizado, assim, utilizado dentro da sanidade animal em relação à produção de leite. Então, o que é o pré-GIPEM? É o pré-ordenha. É aquela profilaxia que eu vou fazer na vaca antes dela entrar na minha ordenhadeira. Por que eu preciso para fazer essa profilaxia antes dela entrar na ordenhadeira? Porque eu preciso ter o controle dessa mastite, tá? Porque eu preciso ter o controle dessas células somáticas que está no leite. Eu não posso colocar um animal sem profilaxia, desinfecção desse teto, numa ordenha, ou se eu estou fazendo ordenha manual, da mesma forma, eu estou deixando esse leite cair no balde, um leite que pode conter célula somática. Um leite que pode abaixar o preço do meu leite, que prejudica a qualidade do meu leite. Por isso que a profilaxia e o uso do pré e pós-GIPEM, eles estão altamente, estatisticamente, ligados, né, na eficiência e na produção e qualidade do leite. Por quê? Porque no pré-GIPEM, pessoal, eu vou lá, chegou a vaca 46 para a ordenha, né? Essa vaca vai entrar lá. Então, primeiramente, eu vou lavar o teto dessa vaca. Só que de que forma eu vou lavar? Eu vou jogar a água da mangueira na glândula mamária inteira para ficar pingando nesse teto? Não, porque se tiver uma bactéria, um patógeno em cima dessa glândula mamária, eu vou estar levando para o teto, vai estar entrando no canal do teto e vai dar uma infecção nesse teto. Pode ser mastite. Então, assim, eu já faço a pré-profilaxia para mim evitar que essa bactéria, esse patógeno entre no teto. Então, eu vou lá com a mangueira, vou lavar o teto dela, né? Minha mão vai estar com a luva, ou a minha mão vai ser muito bem desinfectada para que eu
limpe o animal, tá? Porque nada adianta também eu ir com uma mão totalmente suja. Ah, tá trabalhando lá dentro, lá, cuidando dos suínos, ou tava recolhendo cama de aviário, ou tava lá na horta, aí eu vou lá e vou querer ordenhar minha vaca, sem ao menos lavar minha mão. Então, nunca, tá, gente? Esse processo deixa eu aceitar aqui. Esse processo de profilaxia, ele tem que existir. Uma forma é o uso de pré e pós-dipping. O que é o pré-dipping, professora? Então, eu vou lá, lavo o teto desse animal com a mangueira, seco esse teto, tá? Assim, existem duas formas. Eu posso estar secando o teto, colocando esse detergente, ele é um tipo de detergente. Como que eu coloco? Eu taco assim? Não, gente, ele vem, vou pegar o meu copo, tá? Ele vem num copinho, não é de vidro, a gente pode estar fazendo até de garrafa PET, para ficar bem baratinho. Eu coloco esse detergente aqui dentro e eu, né, faço assim no teto. Então, esse teto, ele vai entrar aqui dentro desse detergente, vai entrar em contato com esse detergente, eu vou abaixar esse copinho e eu vou lavar esse teto, aí eu vou pegar um papel toalha e vou secar esse teto. Então, eu livrei esse teto de qualquer infecção de patógeno ali, que tiver por fora, gente. Por quê? Porque a vaca pode ter mastite já e tá dentro do canal do teto. Isso é só uma profilaxia que a gente usa para o controle de mastite, tá? E o pós-dipping, pessoal, é quando eu utilizo um fármaco, um produto, geralmente é a base de iodo. Vai ter de novo lá o meu copinho, aqui dentro vai ter o iodo, esse produto vai ser amarelo, avermelhado, alaranjado. Então depende muito da composição do iodo que tem nele. Então eu coloco o teto da vaca depois que eu fiz a ordenha nela, né? Quando eu terminei, seja mecânica ou manual. Então eu coloco esse iodo e eu posso até estar deixando ela sair. Eu não preciso estar gastando de novo papel toalha, né, gente? Porque todo o que eu gasto na produção eu tenho que anotar e tudo tem o seu valor. Então, eu passo o detergente de iodo no pós-dipping e deixo ela ir para a sala de descanso. Aí vem um item muito importante. Ah, eu passei esse pós-dipping, aí eu posso deixar a minha vaca deitar depois da ordenha. Não, não posso deixar ela deitar, ela tem que ficar pelo menos 40 minutos de pé. Esse iodo, ele vai ajudar esse esfíncter, que é o canal desse teto, fechar, porque o canal foi aberto, porque eu ordenhei, então esse canal precisa ser fechado. Por isso que a gente utiliza esse pós-dipping. Só que eu não posso deixar ela deitar, pelo menos por 40 minutos. Assim eu consigo fazer um tratamento adequado de profilaxia do começo ao final da minha ordenha, tá? Em relação a gado de corte, a gente tem a profilaxia também em relação ao gado de corte. Mais ainda em relação à avicultura, a gente tem uma sanidade e um controle ali de doença e profilaxia muito maior. Por quê? Porque ali dentro do aviário, gente, se dissemina muito rápido, né? Por exemplo, uma bactéria salmonela. Então, ela vai se disseminar muito rápido. Por quê? Porque as aves estão ali em contato direto. Eu não tenho como controlar esse contato. Já na ordenha, eu posso fazer o pré e pós-dipping, já me dá um controle maior, né? Gado de corte, eu tenho ele a pasto lá, vou ver ele uma vez por semana, eu também não tenho certos controles em relação a endo e ectoparasita. Então, tudo isso eu preciso estar observando como ocorre na minha propriedade, tá? Quantidade do rebanho, vacas em lactação, quantos garrotes, né? Quantos após desmama, quantos vão para o abate, vaca seca, vaca primípara, ave, pintainhos. Então, eu posso estar colocando aqui quantas eu tenho. E aqui eu coloquei no final produção média diária de litros de leite produzido dia, tá? Então, a produção que vocês vão ter. Claro, gente, óbvio, né?
aves não é produzido por dia, né? Ela tem o ganho de peso diário dela, tá? Que eu posso estar colocando aqui uma média, se eu tiver já produção de aves. O ganho de peso do gado de corte, tá? Que é porque leite eu tenho produzido dia, então eu posso colocar, que fique bem claro. De que forma que eu posso estar colocando esses índices zootécnicos? Aqui, né? Então, aqui eu criei as minhas perguntas e respostas, tá? Então, ó, tipo de cobrição, eu só vou marcar o X. Se na minha propriedade natural, controlado, natural não controlada, se é inseminação artificial, minha tabela comeu as letras, mas dá para ler. Critério para primeira cobertura, se eu utilizo algum critério por idade, peso, tá? Então, assim, se é primípara, se não é, então eu vou colocar um X aqui, tá? Eu não tenho critério, eu tenho por idade, eu tenho idade ou peso, então eu vou colocar um X. Descarte de macho, se eu não uso sêmen sexado, eu vou ter macho, certeza. Aí eu vou colocar aqui se sim ou não, se eu faço descarte ou não. O aleitamento desses bezerros, pelo amor de Deus, tá? Que a gente tá falando de bezerro, né? Não de ruminante. Adulto já, pré-ruminante, a gente tá falando. O bezerro é um pré-ruminante. Aí eu utilizo o aleitamento natural, artificial, ou eu utilizo os dois? Aqui eu poderia estar colocando um terceiro item, se eu utilizo colostro, que é muito importante também para a imunização desse bezerro, tá? Vai utilizar o colostro também em gado de corte. Então, lá na frente vai dar a resposta se eu vou ter um gado com rusticidade, que aguenta os endo e ectoparasitas, que tem uma boa imunização, né, uma imunização natural pelo colostro da mãe. O tipo de bezerreiro, né? Então, que eu citei antes. Então, não possuo bezerreiro. Ou se eu possuo, é individual ou coletivo, tá? O local da ordenha. Se eu tenho uma sala de ordenha específica, se eu tiro no curral, se eu tiro no estábulo, como acontece na maioria das produções, tá? Da agricultura familiar. O tipo de ordenha, se é mecânica, se é manual. Eu faço o teste do mastite. Ah, professora, você falou do pré e pós-dipping. O que é o teste? O teste, gente, caneca preta ou teste da raquete. Caneca preta, todo dia. Teste de raquete a cada 15 dias. Para quê? Para mim confirmar sinais clínicos da mastite. Qual o sinal clínico? Caneca preta, grumos, né? Vou despejar ali os jatos, né? Se aparecer grumo ali em cima da peneirinha, mastite. Ah, professora, eu aperto um teto só, não tem, eu vou ordenhar os 4. Não, eu tenho que ver em cada teto, né? Correto? A mesma coisa o teste da raquete. Eu tenho que tirar de cada teto para mim ver se vai bater com a cor lá quando eu colocar o. Fugiu o nome agora, quando eu colocar lá né, o que vai fazer lá a reação química com o leite para ver se eu tô com a cor lá que vai me dar, né, o roxo lá que vai me dar a mastite ou não vai me dar mastite, tá? Por que que eu tenho que fazer esse teste da raquete e o caneca preta, gente? Porque o da raquete, ele é muito bom para analisar o tipo de mastite que eu tenho vários tipos, clínica, subclínica, crônica. Então, assim, ele é bom porque ele me dá uma resposta melhor em relação ao tipo de mastite, pessoal. Então, assim, é muito bem utilizado. Só que o caneca preta, eu tenho que estar utilizando numa profilaxia todos os dias. Porque se aparecer o grumo, gente, tem a bactéria. Ponto. Tá com mastite. Então, eu vou colocar todas as vacas ali para ordenhar juntas? Não, porque eu vou estar disseminando essa mastite, tá? Profilaxia antes e depois da ordenha. Quero colocar aqui que em relação a gado de corte, a gente pode estar colocando da pastagem. Se é confinado, a gente pode estar colocando dos coxos, em relação à alimentação no coxo, em relação ao controle de endo e ectoparasita.
tá? Em relação à degradação da pastagem. Em relação à utilização de pastagens, que produz uma grande massa de pastagem, você vê aquela pastagem toda coberta, porém, para controle de endoparasita, ela é um pouco ruim se eu fizer uma taxa de lotação contínua nessa pastagem. Por quê? Porque eu vou estar deixando o animal lá continuadamente, não vou estar fazendo rotacionado, o que vai me dar muitas fezes desse animal agrupado, né? O que dá problema de endoparasitose e até controle de carrapato, tá? Tristeza parasitária mata o ruminante, gente. Então, a gente pode citar, deve citar esse controle zootécnico. Em relação à alimentação suplementar, se eu utilizo volumoso, concentrado, o tipo de volumoso e o tipo de concentrado. Pessoal, eu vou ter que acabar a aula de vocês, porque vocês têm uma outra aula agora, né? Então, vou respeitar o horário de vocês. Faltou ainda as etapas finais ali. O que eu vou fazer? Eu vou gravar a videoaula e vou jogar ali nessa disciplina que a Anne criou para a gente poder estar partilhando ali, orientando o nosso PPJ, tá? Em metodologia científica. Ok? Eu gravo, eu aviso vocês no grupo. Vocês podem estar continuando, tá? Vocês podem estar fazendo essa parte que eu expliquei para vocês. Eu vou gravar ainda essa semana e vou postar para vocês, tá? Para vocês poderem terminar o projeto de vocês. Quem me mandou o projeto e eu ainda não corrigi esse projeto porque eu não tenho tempo hábil, né? Eu tenho semana de provas aí, relatório, então eu estou fazendo o possível para conseguir corrigir, mas assim, não fiquem esperando agora a minha segunda correção. Vão fazendo o que eu estou mostrando para vocês que precisa ser feito. Ah, terminei referencial, queria que a professora olhasse. Ainda a professora não corrigiu, mas eu vou fazer agora as outras etapas, porque ela já explicou como faz. Eu não vou deixar para fazer depois, porque depois é muita coisa. Então, conforme a professora está explicando, eu vou fazendo, eu vou desenvolvendo. Dúvidas, vocês me procurem. Quem já me mandou o projeto, eu sei que é o Daniel, mas alguém me mandou, agora eu não lembro quem. Eu vou corrigir, tá? Eu mandei. Mas A você Sara também, né, corrigiu e eu mandei. você também mandou, Patrícia, você e o Daniel. Então, assim, eu vou corrigir até o final de semana de vocês dois, tá? Fiquem tranquilos, mas não esperem a minha correção para continuar, tá? Terminar o projeto, essas etapas finais. Até porque eu vou estar gravando o vídeo das últimas etapas e vou estar Professora, mandando no portal. Fala, Andriele. quando você for gravar aula para colocar no portal, grava uma aula também sobre essas características zootécnicas sobre a avicultura, porque a senhora só falou de gado, tanto de corte quanto de leite, nem todo PPJ é sobre isso. E aí a gente fica meio perdido sobre o que... Eu sei, Andriele, mas você estava no começo da aula onde eu expliquei que eu estava usando o exemplo de gado de leite, mas que cada produção tem os seus índices zootécnicos, né? E que eu ia disponibilizar no portal para cada produção o material necessário para vocês estudarem e conseguirem fazer o projeto de vocês. Então, assim, não tem como eu. Olha só, agora já é 7h38, vocês têm aula daqui a pouquinho. Não tem como eu fazer três sistemas de produção. Mas, assim, você me deu uma ideia. Eu posso estar utilizando aí na próxima etapa, vou colocar para cada tabelinha de índice zootécnico, vou colocar de cada produção e vou disponibilizar no portal. Fica tranquila, tá? Eu sei que vocês não têm conhecimento sobre esse índice zootécnico, pelo que eu percebi nos projetos. Então, vou estar disponibilizando, como eu fiz nessa aula de produção de leite, eu vou estar disponibilizando de produção de corte e produção de aves. Beleza? Eu acredito que vocês não tenham dificuldade maior assim.
Pessoal, continuem fazendo. Dificuldades, vocês olhem no portal o material que eu estou disponibilizando, me procurem para você estar terminando, para mim corrigir, para vocês terem tempo de montar a apresentação de vocês, tranquilamente, tá? Sem problema nenhum, sem ficar sem tempo, nervoso, sabe? Não precisa disso. Então, assim, eu vou gravar, vou disponibilizar, eu aviso vocês imediatamente no grupo e vocês vão desenvolvendo, tá? Então, obrigada pela participação de cada um. Que bom que vocês estão participando da orientação, que bom que vocês têm interesse em terminar, vocês precisam terminar, né? Eu agradeço a apresentação. Qualquer dúvida no WhatsApp, boa aula agora, boa noite, obrigada. Até a próxima aula, tá, pessoal? Até, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, Dani.